caminhos e as contradições para a criação da indústria aeronáutica brasileira. Esse é o nosso tema hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, para entender um pouquinho sobre a confecção e a divulgação do livro Saga do 14 Bis, a criação da Embraer. E o nosso convidado aqui em formato virtual pelo nosso programa é o autor dessa obra, o jornalista e escritor Rui Gonçalves Barbosa, que gentilmente aceitou nosso convite para este bate-papo. Rui, seja muito bem-vindo. Oi, bom dia. Eu que agradeço aí pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando com o pessoal da região de Bauru. Rui, vamos lá, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia para a confecção desse livro. Eu li que foram 3 anos de pesquisas históricas, né? E sobre a vida de 3 figuras importantes da aeronáutica brasileira. Como é que foi a confecção desse trabalho? O Invoz, que é a organização, a associação que é, é, geriu todo esse projeto, é uma associação que foi criada por Osiris Silva, cidadão de Bauru. E a gente tem como um objetivo, um dos nossos objetivos é preservar essa história e essa cultura. E vocês sabem que a aviação não é uma prioridade para as pessoas, não é um assunto muito frequente. Então, a gente tem um papel de preservação muito importante, principalmente dos aspectos que levaram a esse fato, que torna o Brasil um dos poucos países no mundo que domina com sucesso as tecnologias aeroespaciais. E o seu íris é fonte fundamental. E uma coisa que a gente sempre ouviu dele é quando se referia, era referido à criação da empresa, como ele como criador, ele como fundador, ele sempre complementava: eu não fiz nada sozinho. E aí a ideia desse livro era dizer o seguinte: quem são as pessoas fundamentais para que isso pudesse acontecer? E a pesquisa identificou 3 pessoas, 2 além do seu Osíris, que se a gente tirar dessa linha do tempo, dessa cronologia, você não tem a Embraer e o Brasil não chega ao sucesso que tem hoje com a Embraer. E essas pessoas são Casimiro Montenegro Filho, um cearense de Fortaleza, que foi o criador do ITA e do CTA, e Paulo Vitor da Silva, um cidadão de Belém do Pará, que foi a pessoa responsável por fazer todo o alinhamento, todo o trabalho de bastidor para convencer as autoridades brasileiras de que o projeto que o seu Osíris tinha realizado dentro do CTA em São José dos Campos, hoje DCTA, era um projeto que precisava ser continuado através da sua fabricação, que era o avião Bandeirante. Então, essas 3 pessoas, elas foram determinantes para a existência da Embraer. Então, o livro conta a história dessas 3 pessoas, e todo o processo político e histórico do Brasil entre o voo do 14 bis lá em 1906 e o decreto de criação da Embraer em 1969. Esse é o recorte, então, que faz parte do conteúdo do livro, né? Esses 60 anos que separam um episódio histórico político do outro. Exatamente. Casimiro Montenegro nasceu em 1904 e o episódio do voo do 14 bis, ele é marcante para a cultura brasileira. Então as pessoas entendem que Santos Dumont é o pai da aviação, foi ele que deu esse pontapé inicial. Mas qual é a contribuição de Santos Dumont para tudo que veio depois? Então esse livro ele desconstrói um pouco dessa imagem, não tirando o valor de Santos Dumont, mas dizendo o seguinte: olha, é, para a indústria aeronáutica brasileira, o voo do 14 bis não tem efetivamente um significado, porque ele não gerou nada que pudesse efetivamente dar início a esse processo. Quem tentou aqui no Brasil tentou de forma autônoma, muito sem apoio, e se você pensar no Brasil como uma nação capaz de industrializar aviões, as primeiras décadas do século XX, isso era impossível no Brasil. O Brasil era um país 100%
dependente de uma commodity, que era o café. Todo o café produzido no Brasil era exportado. Você não tinha um mercado consumidor interno nem para café, e você, por isso você não tinha uma população com renda, você tinha uma população majoritariamente analfabeta, e o processo de industrialização do Brasil vinha engatinhando nesse período. O Brasil só começa um processo. Eu digo eu digo não, mas é uma referência, né? O Brasil só entra no século XX a partir da Revolução de 1930 com Getúlio Vargas. Então não havia condições do Brasil se tornar um país fabricante de avião naquele momento. Por isso, isso fica nas potências desenvolvidas daquela época. E as pessoas que acabaram ligadas a todo o processo histórico e político da criação da Embraer nos anos 60, a atuação delas começa na década de 20. Não diretamente Casimiro Montenegro, Paulo Vitor e Osiris Silva, mas o ambiente que vai gerar a Embraer na década de 60, ele começa a se formar a partir da década de 20, foi o nascimento de um esforço político por meio da Revolução de 1922 e principalmente da ação dos 18 do Forte, do movimento tenentista, que começa a criar as condições políticas para o processo de industrialização brasileiro. E essas pessoas elas acabam sendo fundamentais, ou para o bem ou para o mal, por tudo que vai acontecer para levar à criação da Embraer. Ô Rui, no momento em que você constata, então, a relevância para a indústria aeronáutica brasileira e o pioneirismo dessas três figuras, então Casimiro, Osiris e Paulo Vitor, de quais fontes você utiliza? Onde é que você busca essas informações, esse conteúdo, então, para compor o livro? A principal fonte primária foi o próprio Seu Osiris. Em 2019, nós no Invoz iniciamos um projeto de gravação das memórias do Seu Osiris. Isso antes mesmo do livro. Então, naquele momento, a gente pensou, vamos preservar isso e depois a gente vê como nós vamos usar. Nossa primeira ideia era transformar isso num documentário audiovisual. Mas a família do Seu Osiris e o próprio Seu Osiris, eles são muito o que se chama de low profile, né? São pessoas que não gostam muito dessa projeção da imagem. São pessoas bastante discretas. E acabou que o projeto audiovisual ainda não foi viabilizado. Mas o livro era algo que seria aceito. Então a gente transforma essa ideia inicial do documentário nesse livro. E num livro que tivesse essa construção a partir de algo que o Seu Osiris defende muito, que é essa condição que permitiu que ele se tornasse fundador da Embraer. E fazendo referência a uma pessoa que ele tem uma gratidão enorme, mas que não é reconhecido nem mesmo dentro das Forças Armadas, porque Paulo Vitor da Silva era comandante do CTA quando o Seu Osiris estava realizando o projeto do Bandeirante. E se não fosse o apoio dele, um apoio profundo mesmo, não seria possível ao Seu Osiris sequer concluir o projeto do avião. Então, Paulo Vitor tem uma importância fundamental e ele está totalmente esquecido. Então, Casimiro Montenegro é reverenciado pela criação do ITA e do CTA, Seu Osiris é reverenciado pela criação da Embraer, mas Paulo Vitor, que fez essa articulação toda, ele está esquecido. Então, é trazer um nome do bastidor e dar a ele a sua real importância. E nesse livro, como um todo, eu trato os três como pessoas, não como heróis, não como alguém fora do normal. Eles são pessoas abnegadas, com um ideal e capazes de resistir a todas as adversidades, em função do projeto que eles estão defendendo. Porque todos eles têm os seus projetos como projetos de vida, né? Eles passam as suas vidas, passam décadas
trabalhando nesses projetos. Então, acho que é um pouquinho também de demonstrar o, 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 o quanto essas pessoas foram resilientes, para usar uma palavra que é muito comum hoje, né? O quanto elas precisaram sofrer é, 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 deformações, né? Porque esse é o conceito da resiliência, né? Você deforma um material e ele volta à sua forma original, né? O quanto eles tiveram que sofrer essas deformações e se reconstruir e voltar a ser o que eles eram antes, para continuar dando continuidade ao projeto deles. O Rui, nesse recorte de 60 anos da história do Brasil, a gente teve alternância de poder, teve crise política, teve interferência no período militar. Como tudo isso impactou no desenvolvimento da aviação brasileira? Isso foi fundamental. Essas três pessoas, eles eram, para começo de conversa, militares. Por quê? Porque no início da aviação, quem tinha acesso à aviação era só os militares. Só havia um uso para o avião, que era o uso militar. Nas primeiras décadas, essa foi a destinação. Então, para se tornar piloto, era necessário ser militar. Seu Osíris pega uma época que essa transição ela começa, né? Quer dizer, a aviação civil começa a dar os primeiros passos quando ele está ingressando nesse mundo, mas ainda há uma grande necessidade de ser militar. Você tem a participação, as interferências políticas promovidas pelos militares ao longo do século XX, que foram muitas. A gente trata do golpe de 1964, mas desde 1922, com os 18 do Forte, a interferência dos militares sobre a política brasileira ela foi constante. Num primeiro momento, ela foi desenvolvimentista. Né? Eram eles que estavam colocando na pauta uma transformação do Brasil para permitir o desenvolvimento do país. Então, a pauta de 1922 era uma pauta desenvolvimentista. Ela foi se transformando ao longo das décadas, mas esse esforço né, dos militares permitiu a criação dessas condições. E Casimiro Montenegro e principalmente Paulo Vitor, eles têm participação ativa em tudo isso. Casimiro Montenegro conseguiu muito do que ele fez porque ele tinha relacionamentos que colocaram ele como o número 2 do Ministério da Aeronáutica. E sendo o número 2, abaixo direto do ministro Nero Moura, ele tinha o poder de decisão, ele tinha o poder de destinar verbas. E isso ajudou muito, não só na construção do ITA, efetivamente, mas na manutenção dele nos primeiros anos, que era essencial. E a partir daí, essas relações políticas do Casimiro Montenegro conseguiram preservar o ITA toda vez que havia uma alternância de poder e que o projeto era desqualificado ou havia uma tentativa de descaracterizá-lo. E é interessante porque Casimiro Montenegro faz parte do grupo político que tinha Eduardo Gomes como seu expoente. E Eduardo Gomes, da UDN, candidato à presidência da República por 2 vezes, era totalmente contrário ao projeto do Casimiro Montenegro. Então, Casimiro tinha que apoiar Vargas e os sucessores de Vargas para defender o ITA e o CTA. Então, ele ficava com um pé na UDN e um pé na oposição à UDN. Porque se a UDN prosperasse no seu projeto, não teríamos ITA e CTA. Porque ele entendia a importância de criar uma escola de engenharia, que é o ITA, e desenvolver um centro de pesquisa, que é o CTA. A ideia do Casimiro Montenegro é uma ideia de educador. É uma ideia de você ter uma instituição de ensino capaz de promover o desenvolvimento das pessoas, que essas pessoas sejam capazes de desenvolver pesquisas e criar coisas novas e transferir esse conhecimento para a indústria. Você entende que isso não casa muito bem com a ideia de uma força armada, né? Então, o Casimiro Montenegro tinha uma visão de educador. E, logicamente, que essa visão ela não era entendida como uma prioridade
para a Força Aérea, né? E havia os movimentos para que isso não desse continuidade, não tivesse continuidade. Então, é, é, a gente, a partir daí, o livro conta essa história de como era difícil manter esse ambiente. E foi só a existência desse ambiente que permitiu ao seu Osíris poder realizar o projeto dele de criação da Embraer, porque ele foi aluno também do ITA e conseguiu desenvolver as pesquisas dentro do CTA. Eu até queria reforçar que a gente celebra muito as motivações desses pioneiros, mas existiram esses obstáculos e o livro traz isso, reforça isso também, né? Exatamente. Assim, não é difícil de imaginar que a criação de algo tão grande como uma indústria de aviões e um setor aeroespacial no país, que isso não pode ser o trabalho de uma única pessoa, né? Isso precisa ser um desejo de Estado. E o desejo do Estado nunca existiu. Essas pessoas criaram as condições para que o Estado se visse numa situação de que não posso negar o desenvolvimento, a continuidade desse desenvolvimento. E aí eles conseguiram, então, através desse convencimento, a decretação da criação da Embraer, a destinação de verbas, a criação de um modelo econômico que pudesse viabilizar a empresa, né? Então você precisava fazer o Brasil querer isso. Porque a frase que é muito comum de se ouvir entre as pessoas desse universo é: o Brasil não fabricava nem bicicleta, né? Por que queria fazer avião? Cada vez que alguém levantava a bandeira e dizia: nós vamos criar uma escola de engenharia para formar engenheiros aeronáuticos, ou nós estamos criando um avião e vamos produzir avião, eles eram caracterizados como loucos. Eles eram, as pessoas riam dessas ideias. O Brasil em si, né, nós brasileiros, nunca acreditamos que isso seria possível. E essas pessoas provaram que é possível. Mas é uma história muito complexa. E ela vem um pouquinho de encontro da história que normalmente é contada sobre o menino de Bauru que sonhou em fazer aviões e criou a Embraer. Essa história, ela é maravilhosa de ser contada, mas ela não é real. Ou ela não é real na sua totalidade. Ela é muito mais complexa do que isso, envolveu grandes esforços, envolveu um projeto de vida que exigiu muita dedicação para que ela pudesse ser contada dessa forma. Então, o seu Osiris não gosta muito também dessa história, e recentemente foi feita uma animação contando essa história desse jeito. E o seu Osiris só aceitou essa animação porque ela é para criança. Ela é inspiradora para as crianças. Mas ele sabe e ele defende justamente isso. Olha, teve muita gente se esforçando muito para que isso acontecesse. E esse livro ele tem esse objetivo de dar nome a essas pessoas e trazer a contribuição delas, mostrando para quem lê, né, as dificuldades da realização de um projeto grande como esse, qual é a cultura do Brasil em relação a esse tipo de projeto, o que que a gente como a gente foi capaz de criar isso num terreno adverso, né? Os jeitinhos que precisaram ser dados para que esses projetos acabassem passando, né? Imagina que Dutra, é, o presidente Dutra, se opôs ao arquiteto que fez o projeto da escola, porque era o Oscar Niemeyer, e Oscar Niemeyer era declaradamente um comunista. Então o presidente da República diz: não, não vai ser um comunista que vai fazer o projeto dessa escola. Então, chegou nesse tipo de discussão, né? E os obstáculos foram se colocando por causa de pensamentos como esse, né? Eduardo Gomes, que na época da criação, no início do projeto da construção do Bandeirantes, era ministro da Aeronáutica, não queria que o projeto fosse realizado e não destinou um centavo para a criação do projeto. Então, essas são adversidades
que acontecem nas diferentes escalas na vida de todo mundo, né? E o que o livro mostra foi a capacidade dessas pessoas contornar esses obstáculos. Rui, vamos lá. Queria que você contasse um pouquinho, então, para a gente, falasse da publicação do livro, né? Ele foi editado, primeiro livro editado pela Invoz, né? Que é uma entidade aí sem fins lucrativos, criada em 2017 pelo próprio Osiris Silva, o fundador da Embraer, né? E já que a gente está falando em motivação, o que é que te motivou como jornalista a se aprofundar um pouco nessa história, né? Nesse trabalho, nessa pesquisa ao longo de 3 anos e transformar tudo isso nesse livro? Olha, começando pela minha motivação. Jornalista é um bicho curioso, né? A gente quer entender as coisas. E uma coisa que eu não entendia é como é que a gente fabricava avião. Mas como é que o Brasil não fabrica avião? Dentro dessa linha, não faz bicicleta. Por que faz avião? Fernando Moraes, biógrafo do Casimiro Montenegro, ele faz uma outra comparação. Ele não compara com bicicleta. Ele diz que naquela época o Brasil importava até vaso sanitário, né? Para entender qual era o nosso grau de, vamos chamar assim, de atraso no nosso processo de desenvolvimento. Então, poxa, se a gente tem a Embraer, e se a Embraer se tornou a terceira maior fabricante de aviões do mundo, como é que a gente fez isso? E aí, ah, ah, em 2016, eu fui editor de uma revista de aviação que tinha o seu Osiris como principal colunista. E aí a curiosidade aumentou, né? Eu falei, pô, agora eu trabalho com a pessoa que fez, né? Como é que ele fez, né? Então aí isso acabou crescendo. Em 2017, o Invoz foi criado e eu tive a sorte de fazer parte de dos primeiros grupos de pessoas que organizaram o Invoz. E aí eu assumi a diretoria de cultura e como diretor de cultura, o meu objetivo é preservar e tornar mais acessível essa história. E a melhor forma que você tem de fazer essa documentação é através do livro. O livro ele é eterno. Então, esse livro, que é a primeira publicação do Invoz, ele foi feito, ele foi, o projeto foi realizado com a ajuda da Lei de Incentivo Fiscal da Prefeitura de São José dos Campos, através da Fundação Cassiano Ricardo, que é a Fundação Cultural. E a gente teve condições de realizar esse projeto com recursos financeiros que permitissem que esse livro pudesse ser como é, né? Desde do design da capa até o conteúdo todo da pesquisa que tem dentro dele. Eh, e essa primeira edição, a primeira edição, ela foi destinada apenas para bibliotecas, para para esse setor. Então, o ITA recebeu livros, a Universidade do Vale do Paraíba recebeu livros, instituições como o INCAER, que é o Instituto de Preservação Histórica da Aeronáutica, recebeu esses livros. Então, a gente está num processo de garantir que esse livro chegue em lugares onde ele possa estar disponível para quem quiser e que tiver algum tipo de relação para isso. E a partir da segunda edição, que a gente lançou agora no comecinho do ano, mês passado, a gente colocou a segunda edição em circulação. Agora, a segunda edição ela pode chegar ao público em geral. Então, ele está sendo vendido através do site do Invoz, que é invoz.org. E com isso, esse livro vai ajudar a financiar outros projetos, principalmente projetos culturais do Invoz. O Invoz tem três pilares determinados pelos seus íris, que é o pilar da educação, que ele entende como fundamental para esse processo de transformação, porque ele foi transformado pela educação. O pilar da cultura, que é manter esse conhecimento vivo e fazer com que ele chegue mais longe. E o pilar do empreendedorismo, quer dizer, transformar as ideias em ações, que no final das contas são três coisas que definem o seu Osíris. Ele foi um bom aluno, vamos chamá-lo assim, né? Capaz de aprender e dar uma utilidade para tudo que ele aprendeu, né? Ele tem o entendimento da importância
do que ele fez e de como isso é multiplicador, tem capacidade de ser multiplicado, e ele teve a ação de fazer tudo isso. Então a gente preserva esses três pilares e atua nessas três frentes. Então, hoje, esse livro é um dos projetos do Invoz. A gente tem um congresso de educação para debater as ações, a gente faz convênios, por exemplo, a gente tem um convênio com o Senai e com a ASECRE, que é a Associação dos Empresários do Vale do Paraíba, para produção de cursos que atendam necessidades específicas do setor aeronáutico. E a gente conseguiu, junto com o Senai, criar um curso que gera mão de obra qualificada com 100% de empregabilidade. Todo mundo que passou por esse curso foi absorvido pelas indústrias do setor aeronáutico. Então, eu acho que esse é o grande esforço do Invoz, né? É gerar informação, preservar a cultura e transformar tudo isso em algo palpável para as pessoas. E nessa segunda edição, então, público-alvo, público em geral. Público em geral. E é uma história que ela foi escrita para ser lida pelo público em geral. Via de regra, quem escreve sobre aviação escreve para os seus convertidos, né? Para aqueles que já gostam de aviação. Então, muitas vezes, usa uma linguagem que, se você não é da aviação, você acaba não entendendo. Usa termos muito técnicos, né? E tudo mais. Esse livro não. Esse livro ele foi escrito para que as pessoas que se interessam pela história do Brasil possam entender como a indústria aeronáutica se instalou aqui. E aí, não falando apenas de aviação, mas falando da história das pessoas, né, dos obstáculos que elas superaram, dos esforços que foram feitos, do ambiente onde elas estavam, de que forma esse ambiente criou as possibilidades para isso acontecer, e no momento em que esse ambiente foi contrário, como é que essas pessoas superaram os obstáculos? Isso faz parte da vida de todo mundo, em diferentes escalas. Então, eu acredito que o livro possa ser realmente lido por qualquer pessoa que tenha um real interesse em aprender um pouco de história, entender também como é que essa indústria foi criada, conhecer a história dessas pessoas, se inspirar na história dessas pessoas, porque são pessoas comuns. O seu Osíris nasceu em Bauru, o pai dele trabalhava para a CPFL, a mãe dele era uma dona de casa, e se por acaso, no dia que ele decidiu ingressar na aeronáutica, que naquela época estava engatinhando ainda e a quantidade de aviões que caíam era gigantesca, muita gente morria voando. Se a mãe dele tivesse dito para ele: "Não, meu filho não vai ser piloto", nós não teríamos a Embraer. Então, percebe como é uma construção muito frágil. Coisas muito pequenas poderiam ter desviado seus íris do curso. E eu acho que é uma história de gente comum. Queria que você reforçasse, então, repetisse o site para as pessoas que se interessaram em adquirir o livro, como é que elas fazem para comprar, então? Legal. É só acessar o site do Invoz, invoz.org. O final é OZ de Osíris, tá? Invoz. Lá é só clicar em loja e vai ter acesso às publicações que o Invoz tem hoje disponível para venda. Tem o livro, que é o livro Saga, que é o primeiro produzido pelo Invoz, e tem mais alguns títulos de livros escritos pelo próprio Osiris Silva. Então, quem adquirir esses livros está fazendo uma doação para o Invoz, porque esses recursos vão ajudar a gente a continuar os nossos projetos. Maravilha. Rui Gonçalves Barbosa, jornalista, escritor e o autor do livro Saga do 14 Bis, a criação da Embraer, conversando um pouquinho com a gente, dando umas pinceladas aí no conteúdo da obra, para a gente entender um pouquinho como é que se desenvolveu aí a aviação brasileira, especialmente ao longo desses 60 anos, que é o recorte do qual o livro trata. Rui, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, viu? Boa sorte aí com os desdobramentos, com a repercussão da obra. Eu que agradeço e fico muito feliz de poder estar falando com a população de Bauru sobre essa história. Vocês contribuíram muito, então agradeço demais a oportunidade e espero poder contribuir outras vezes.
Maravilha, Rui. Muito obrigada mais uma vez. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!